Você sabia que mais de 90% das mulheres já fizeram algum tipo de depilação? Hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista, e a Eva, fisioterapeuta especialista em depilação a laser. Ô Eva, me conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre você e a depilação. Renata, primeiro agradecer, né, estar aqui hoje com vocês, é uma alegria, ainda mais falar sobre esse assunto que eu amo muito. Eu sou a Eva Caetano, especialista em depilação a laser há 16 anos, pós-graduada em dermato funcional. E eu amo o que faço, que é principalmente trazer liberdade para as mulheres de uma vida sem pelo, que não tem nada pior, né? Doutor Ricardo, aí a gente fala também sobre os homens, né? Como que já está hoje no meio da depilação a laser, nem mulheres, nem homens hoje precisam. já tem muita procura, né, Demais, dos homens para depilação a laser, demais. Principalmente para foliculite na barba, né? Você vai explicar para a gente como que funciona. E se a depilação a laser realmente consegue eliminar o pelo. Qual o paciente que é melhor para dar mais resultado com a depilação a laser? Então, é um tema interessantíssimo, né? O doutor Ricardo, como dermatologista, né? Tá aí cuidando das nossas peles, né? Da nossa pele, do nosso tecido. E eu fico assim, tem 16 anos que eu tô na depilação a laser. E hoje, cada dia, fica mais claro e mais fácil das pessoas entenderem quem pode e quem não pode. Mas um conteúdo como esse é extremamente importante. Porque por mais que a depilação a laser já é acessível hoje, nós temos que entender quem pode e quem não pode fazer depilação a laser. E eu escutei uma frase há algum tempo atrás, eu também ministro curso sobre a depilação, né? E que fala assim, depilação a laser não é para todo mundo. E realmente não é para todo mundo. Sim. A pele ideal é essa pele branquinha, né? Isso. O doutor Ricardo entende também muito bem sobre isso. Os aparelhos que a gente tem hoje disponíveis no mercado, né, Eva? Assim, quem tem o pelo mais escuro e a pele mais clarinha são exatamente os pacientes que têm um melhor resultado, né? Assim, e que geralmente a gente precisa de um menor número de sessões com um resultado mais propício. Com a tecnologia que a gente até tem aparelhos hoje que conseguem fazer também depilação a laser num paciente que tem a pele um pouco mais morena ou às vezes o pelo um pouquinho mais claro. Mas o melhor cenário é o paciente de pele bem clarinha com pelo bem escuro, né? Assim, tendo esse contraste bem evidente. E por que isso acontece? Eu falo que esse é o cenário ideal. Né? Pra gente estar na depilação a laser, quando chega esse tipo de paciente, eu falo, meu Deus, que alegria, que maravilha. Porque o paciente chega com aquela expectativa lá nas alturas, né? Vou eliminar todos os pelos. Por que é o ideal? O laser ele é um feixe de luz, né? E essa luz gera calor. E essa luz ela é preparada para identificar melanina. E melanina é o que dá o pigmento ao nosso pelo. Mas também dá o pigmento à nossa pele. E por mais que a tecnologia hoje é muito avançada, que a gente já consegue trabalhar vários tons de pele, a pele negra, o fototipo ali 5 e o 6, nós temos mais dificuldade. Porque acontece, o laser ele não consegue, ele não sabe o que é pele e o que é pelo. Ele sabe o que é escuro e o que é claro. E, então, quando ele vê uma pele no fototipo 6, né, quando a gente fala fototipo 6, é esse fototipo mais alto, a pele negra, morena, negro, bronzeado. Quando ele identifica ali um pelinho escuro e uma pele morena, ele fala, opa, aqui eu posso queimar tudo, que é justamente o que ele faz. Exatamente. Né? E aí cabe a nós, profissionais, entender, modular no aparelho que nos dá essa possibilidade para ter o melhor resultado. Por isso, Eva, quando chega uma paciente bronzeada, pós-praia, ela normalmente não consegue, às vezes, fazer a sessão dependendo do nível do bronzeamento, né? A gente corre um risco muito Exatamente, grande, né? porque senão corre o risco da pessoa vir para fazer a sessão de depilação e além de queimar o pelo, ela queimar a própria pele, né? E por isso também é importante ter um profissional que tenha experiência, né, Renata? Porque é isso que a Eva estava falando. Existem aparelhos diferentes e existem ajustes distintos. Então, por exemplo, o melhor cenário é a pessoa bem branquinha do pelo bem escuro. Essa paciente, geralmente ela precisa de poucas sessões. Ela geralmente tem mais conforto para fazer o procedimento, né? Assim, de certa forma, ela dói menos para esse paciente. E geralmente, poucas sessões você consegue um resultado muito bom. E a chance de intercorrência é muito menor. Né? Se você tem um paciente que está bronzeado, por exemplo, ou que tem a pele mais muito escura e o pelo também é mais escuro, acaba que assim, você consegue fazer? Consegue se você usar potências um pouco menores para não ter queimadura, potências menores para não ter risco de complicações.
mais, mas você precisa fazer mais sessões para você chegar no mesmo resultado. E mais sessões com um profissional que seja experiente para que não aconteça de você queimar. Porque senão a pessoa vem para uma depilação e se queima, por exemplo, e às vezes queimando vai ter algum outro problema. Né? Ele é dependente aplicador também. Exatamente. É mais um aparelho Total. dependente. Você precisa do aparelho e do protocolo, e de saber usar, né? Assim, não adianta eu ter uma Ferrari na garagem e não ter carteira de motorista, né? Assim, é mais ou menos isso, né? Assim, você precisa de ter um aparelho bom, mas você tem que ter uma pessoa que seja habilitada. Que saiba pilotar esse equipamento. Exato. E o mesmo raciocínio vale para o cabelo branco? Vale exatamente o contrário. O cabelo branco não depila. Você pode fazer quantas sessões você quiser, porque aí ele já não tem praticamente nenhuma melanina e aí o procedimento não é eficaz. Então, a pessoa tem que ter interesse em fazer antes de ficar com o cabelo branco. Com o cabelo branco, né? Já Exatamente. resolver. Já resolver previamente isso. E uma coisa que eu falo muito dos profissionais, nós estamos falando aqui de profissional, né? É justamente alinhar essa expectativa do cliente com o aparelho que ele tem. Sim. Porque nós temos vários aparelhos hoje no mercado. E o cliente, ele sempre chega, para qualquer tratamento, ele sempre chega com muita expectativa. E cabe a nós, profissionais, trazer a realidade para ele. Então, se chega uma paciente, sempre que chega paciente negra, a primeira coisa que eu explico para ela é justamente, no modo, com palavras, para ela entender o que o aparelho vai fazer ali na pele dela. Para ela entender, olha, tudo bem? Tá ok? Nós vamos demandar várias sessões? Você está disposta? E aí a gente tem que pegar mais leve, né? Exatamente para não queimar. Porque se você faz com uma potência grande para perder pelo rápido, você machuca demais a pessoa. E aí acaba sendo inviável fazendo o tratamento. Muito também, Sim. né? Sendo muito desconfortável. Muito desconfortável. Tem risco de queimadura mesmo, aí a gente né? vai fazer hipercromias ou hipercromias, exatamente. Né? Então, assim, existem protocolos? Sim. A gente trabalha com esses protocolos? Sim, né, Eva? Mas a gente faz muito mais gradual. Então, é um tratamento que precisa de uma avaliação individualizada, né? Assim, e que seja adequada. Justamente. E que o paciente tenha consciência disso. E é o que, às vezes, me incomoda muito no mercado hoje. Sim. Né? Essa falta de conscientização. Então, eu falo que é o verdadeiro trabalhar ali na manada. Vem aqui para dentro e vamos fazer e pronto, acabou. Ele passa 10, 12, 14 sessões e o paciente fala assim, poxa, não funcionou. Não funcionou. E aí, quando chega pra gente, né, que a gente tem a experiência que vai conversar, vai explicar, fala, por que não me falaram isso antes? Se tivesse me falado antes, às vezes eu não tinha optado por fazer. Da mesma forma, isso é engraçado porque a gente acaba vendo as duas coisas, né, Renata? Assim, a gente vê, às vezes, uma pessoa que chega, às vezes, aqui na clínica, né, assim, e vai contar a sua experiência pessoal. E, às vezes, você vê, por exemplo, uma pessoa que é mais morena, mais bronzeada, naturalmente, e que fala, olha, eu fiz muitas sessões em um outro local, por exemplo, e não teve um resultado que eu imaginei. E aí é exatamente esse desalinhamento, por exemplo, de expectativas. E às vezes você tem o contrário também. Você às vezes tem uma pessoa que é muito branquinha, que tem o pelo muito escuro, que seria uma pessoa que tem um potencial de dar certo super grande, mas quem fez no outro serviço era pouco experiente e resolveu fazer com uma potência muito baixa e fez um monte de sessão e a pessoa não melhorou. Sim. E a gente vê isso também, né? Vê demais. E a pessoa fala, nossa, eu fiz 10 sessões, eu fiz tantas sessões e não melhorei. E você olha e fala assim, o que fizeram aí? Não é só aplicar o laser, né? A pessoa tem que é. entender da máquina, da fluência, da potência, né? Não é... A experiência conta muito, porque né? a falta também da potência faz um tratamento não ter resultado, né? Justamente. A questão do pelo branco, né? Voltando um pouquinho do pelo branco, eu tenho uma história muito... Adoro contar história. E há um tempo, eu fui aplicadora por muitos anos, né? Então, eu fazia 16 anos atrás. 16 anos atrás, tinham pouquíssimas máquinas no mercado, né? Sim. Tinha NDA, Light-T, então. Light-T foi um dos mais moderninhos que foi chegando nessa época. Portanto, eu peguei aqui em Belo Horizonte, eu peguei o começo, Light-T. E aí, eu ia para as cidades dos interiores. Então, não tinha, cidade interior não tinha. Quando a Eva chegou de Belo Horizonte, era o evento da cidade. E aí, a gente ia para as clínicas atender. Era muita mulher, entendia? 28, 30 mulheres por dia. E aí tem alguns casos muito engraçados. E aí eu sempre oriento as minhas alunas, por exemplo, a conversar com a paciente. Então, tá ali fazendo, né, a região íntima da paciente, a gente pede a primeira sessão para vir com o pelo. Isso eu acho muito ideal, oriento todas as minhas pacientes. Portanto, tem alguns lugares que não tem essa orientação. Como que a gente faz, doutor Ricardo? Pelo achômetro. Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? A sua barba, por exemplo, o pelo da sua barba, se você raspou, eu tô vendo, escuro. A pele branquinha, que é translúcido ali, a gente consegue perceber, né? Que é 3 milímetros dentro da pele, o nosso pelo.
Mas, por exemplo, a Renata se chega com um pelo que já foi feito, se você raspar, eu não sei onde está o pelo. Então, primeira sessão, cliente sempre com pelo. Aí a cliente chegou com os pelos, eu fui raspar a região íntima. Eu falei, olha, você sabe que tem um pelinho branco aqui, né? Não, não tem não. Eu falei, tem sim, tem um pelinho branco aqui. Por que temos que falar? Porque depois esse pelo branco não vai sair. Não vai. E não vai sair. E a cliente vai ficar com a região... E não vai ficar preto. E não vai ficar preto. Né? E depois foi o laser que clareou. Aí o laser que clareou. Não, eu não tinha esse pelo. Aí ela vai sentir, vai falar, não tá fazendo resultado, não tô vendo resultado, mas porque o pelo é branco. Então, se eu não aviso ela previamente, ela vai ficar chateada. Sim. Então, se você avisa, olha, aqui tem um pelinho branco, ou senão aqui esse pelo é claro, não vou ter o mesmo resultado dessa região que o pelo é escuro. O que acontece? Pelo do buço, por exemplo, temos resultado excelente? Nem sempre. Porque o pelo é mais claro, mas se você avisa a paciente, olha, sua axila vai ficar maravilhosa, porque o pelo é grosso e escuro, sua pele é branquinha, mas o seu rosto não vai, porque seu pelo é clarinho. Ela fala, Eva, bem que você me falou. Sim. Não é? Mas às vezes só uma melhora também A cliente já já fica alivia satisfeita. o paciente. Eu falo muito isso. Porque tem gente que tem que passar Gilete todos os dias nas axilas. Sim. E eu brinco também que o pelo, dependendo da situação, a mulher que às vezes não adere à depilação a laser, fica ali na cera ou outros formatos, o pelo manda na roupa que você vai vestir. Você prepara uma blusinha como essa. Mulher é assim, né? A gente pensa na roupa um dia antes. E aí fica, não, amanhã eu vou vestir isso, vou vestir aquilo, e prepara tudo. Quando você coloca a blusa, não dá pra vestir. Aí você fala, não, eu vou passar um Gilete. Não. Aí eu penso na depiladora, meu Deus, se eu passar um Gilete, ela vai me xingar todo, porque eu custei deixar esse cabelo crescer, né? Pra puxar com a cera, porque puxar com a cera é uma luta. Tem que deixar o pelo crescer. Ai, meu Deus, não posso passar o Gilete. Ai, meu Deus, vou trocar a roupa. Olha o pelo mandando a roupa que você vai vestir. É verdade. É uma luta. Veja você mandar nele, ele que manda você. Oh. Aí você troca todo... E pra mulher trocar um look, minha filha, é uma luta, né? É uma luta. É uma loucura, É uma não tem loucura. outro, porque já tá com aquilo na cabeça. Justamente. E desse formato eu vendo muito. Quando eu explico isso pra cliente, ou explico isso no Instagram, que a gente usa o Instagram, as redes sociais pra vender, elas falam assim, gente, e não é que é mesmo? Eu não tinha parado pra pensar nisso antes. Vou fazer a depilação ali, porque isso acaba. Sim. Né? E aí Não, elas vêm e a pra gente consulta. tem que pensar também que hoje as mulheres estão fazendo muito tratamento para queda capilar, né? Inclusive, a gente tem uma demanda muito Sim. grande aqui, né, Ricardo? E os pelos do corpo começam a crescer também, né? Dependendo do tratamento, se for um medicamento oral, cresce pelo no corpo também. inteiro. A Fátima já fica mais velha, sai daqui e cai pra cá, né? E aí tá fazendo depilação a laser e fazendo tratamento para Sim. crescer pelo. Então, vai ter um resultado menor, né? Justo. Mas eu tenho muitas pacientes, por exemplo, que ainda preferem, não sei se, né? Claro. Porque por mais que ela sabe que ela vai tomar o medicamento, dependendo do medicamento, temos vários hoje, né? Ela fala, Eva, eu ainda prefiro vir aqui, fazer o laser. Porque fica mais tempo Fica mais também. tempo. Fica E de mais certa forma, esses tratamentos eles engrossam um pouco o pelo. Então, se é uma pessoa que tem essa pele com contraste, se ela for depilar, a depilação é muito eficaz, né? Assim, fica maravilhoso. Então Não, assim, mesmo acaba porque que é melhor o cabelo funciona, na né? cabeça fazer e depilação a laser. Exatamente. Esse cabelo. Eu falo, ainda bem que tem certeza. recurso. Exatamente. Graças a Deus. Tem recurso, é ótimo. Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, hoje tá muito em alta, né? Tomar os medicamentos para ganhar massa muscular, massa magra, que acabam também trazendo um pouco mais de pelo, né? Sim. Ela fala, eu prefiro ficar fortinha e arrancar o cabelo aqui no laser com você, não tem problema nenhum. É menos trabalhoso, É menos né? trabalhoso. E aí, quando você entra com a consciência explicando para ela não se importa de pagar. Sim. Né? Ela não se importa de estar ali várias vezes, porque Se ela você está souber consciente. antes, você tá consciente, Não né? tem problema. E o laser, ele no pelo, ele ajuda em mais em quê? Assim, no dia a dia da mulher, ele consegue melhorar a questão do escurecimento de axila, de virilha, de foliculite? muito. Como que funciona Na verdade, ele para essas foliculite é coisas? o único tratamento que nós temos. Sim. Acaba, Renata, que assim, o escurecimento, por exemplo, de axila ou de região íntima, ele pode acontecer naturalmente, mas toda vez que você tem uma inflamação na pele, a gente tem uma tendência a escurecimento pós-inflamatório. Então, se é uma paciente, por exemplo, que faz depilação de repetição com cera ou que faz depilação com gilete, e que tem uma certa frequência de complicação, que seja uma complicação de irritação local, seja uma foliculite pequena, toda vez que irrita, pigmenta um pouquinho mais. Toda vez que você faz, a cera está muito quente, vai irritando um em cima do outro.
acaba que a depilação a laser, como ela é um procedimento mais eficaz, mais efetivo, e geralmente ela destrói o folículo, né? Assim, o ideal é isso, o que a gente busca é isso. Você faz e apesar de ter uma inflamação, não tem várias inflamações. Tem uma que vai resolver, vai ficar um tempão, depois você faz outra, vai resolver, vai ficar um tempão, você vai ter que fazer de novo. Tem gente que chega uma hora que não vai ter que fazer nunca mais, porque acabou o pelo, né? Então você acaba diminuindo essa parte de hiperpigmentação, né? E assim, aí a muito. tendência é ir clareando. Sim. E a tendência depois é ir clareando, exatamente. Justamente. Outra coisa que tem, que assim, que você começou a falar, né? Assim, você perguntou isso da foliculite e outras coisas, né? É claro que, assim, se a gente pegar aí com a Eva, aproximadamente uns 90% dos casos que a gente faz, ou até mais, né, Eva, de depilação, eles são por razões estéticas, né? Assim, são pessoas que ficam incomodadas com pelo em excesso, né? Assim, mas você tem algumas indicações que são indicações não estéticas, né? Assim, então, por exemplo, paciente que tem foliculite de repetição, se você destrói o pelo, para de ter foliculite de repetição. Né? Assim, os pacientes que têm, por exemplo, hidradenitis supurativa e estão bem controlados, ou num processo inicial, se você destrói o pelo, a chance de progressão para doença grave é muito menor. Olha. Então, assim, você tem que fazer antes. Não adianta também ser depois que já está tudo instalado. Depois. Mas quanto antes você resolver esse problema, melhor é para a pessoa, porque é melhor a chance dela ter complicações graves. Né? Assim, a gente tem muito paciente homem, né, Eva, que tem, por exemplo, foliculite de barba. Então, assim, a pessoa tem às vezes foliculite de barba, de pescoço, toda vez que ela raspa, inflama, infecciona, e a pessoa fica mal. Então, às vezes a pessoa faz naquelas regiões e ela não é adaptada à barba grande, por exemplo, então ela acaba fazendo, que é uma indicação que, se for pensar bem, é muito bem indicado, né? Assim, tem o seu potencial estético, mas tem uma melhora funcional de qualidade de vida, clínica mesmo, né? Essa é uma indicação mais até formal, né, para esses pacientes. E com um resultado muito bom, né? Muito bom. Eu sempre falo com elas, É um dinheiro bem investido. Muito. Muito. É o único tratamento que nós temos hoje eficaz para depilação a laser. E eu fico muito feliz, eu como fisioterapeuta, né? Você como médico, dermatologista, eu fico muito feliz de estar batendo esse papo aqui, porque a gente, antigamente, quando eu entrei, tinha uma resistência muito grande, né? Tinha, e hoje isso tá harmônico, tá gostoso de ver. E até uns anos atrás, os médicos ainda indicavam uma esfoliação, por exemplo. Então, eu ficava assim, meu Deus, mas não é possível, até onde isso vai? Né? Porque não tem outro recurso. Nós temos a inflamação do folículo provocada pelo pelo, e a gente tem que tirar o pelo, tirar o causador do problema. Não, você vai só tratando os sintomas. E não resolve. E a outra coisa que também mudou nesse tempo, né, assim, que eu acho que vale a pena falar, é em relação ao conforto, em relação ao procedimento. Sim. Né? Assim, claro que toda vez que você tem um aparelho mal ajustado, dói mais. Mas hoje a gente tem aparelhos que são mais modernos e que são mais tolerados, né? Assim, com muito menos dor. A gente geralmente tem protocolos que são mais confortáveis, né? Não é dor zero, né, Renata? Assim, porque faz, de certa forma, uma queimadura do folículo. Mas a técnica é diferente. Um pouco. Exatamente. Era mais, né? Assim, era mais pesado. muito mais pesado. Era sofrido. A gente tinha muito menos experiência do que tem hoje, né? Isso é fato. As coisas foram evoluindo, né? Então, já descobrimos hoje que quanto mais geladinho fica a região, mais conforto a gente traz. A gente dá uma confundida ali na fibra nervosa, né? Com gelinho. Ou os aparelhos que já tem essa ponteira mais resfriada. Né? Que antes fazia no mesmo lugar e hoje você faz no lugar, depois volta naquele, né? Então, tudo dá isso uma confundida. Dá uma confundida e já fica mais fácil do paciente tolerar. Né? Porque, igual você falou, zero dor, a gente sai correndo. Prometeu zero dor, já mentiu pra você. Ou então não é o aparelho que é efetivo. Porque se a gente fazer aquele superaquecimento que a gente precisa, né? O ideal é chegar a aquecer até 60 graus o folículo ali. Isso vai incomodar de alguma forma. Né? Então, se a gente não consegue, depende da pele, né? Depende do pelo. Se a gente não consegue, a gente tem dificuldade de resultado. A gente tem que entender também que existem vários equipamentos e que às vezes a pessoa vende um equipamento, não só de um profissional, mas de um equipamento que não tira e afina o pelo. Justo. Na hora que chega para fazer com eu tô com 2 problemas armados. Eu tô com o problema do pelo fino da cliente chateada. Sim, é verdade. Eu tenho que conversar com ela, convencer ela a ficar calma, tranquila, que nós vamos conseguir, mas também explicar que agora eu tenho um pelo difícil de tratar. Sim. E ela podia ter resolvido antes. Né? Mas nós temos recursos, a gente conversa, bate papo, a cliente acaba entendendo. Né? É muito comum chegar a isso hoje nos consultórios. As grandes franquias que chegaram aí, infelizmente,
vem trazendo essa Vai dificuldade. pulverizando demais e aí não vai acontecer dando isso com o todos os tratamento personalizado, Isso, né? justamente. Você é minha parceira aqui na clínica há Não, tem muitos anos, né? tem muitos E anos. a qualidade de atendimento e o cliente satisfeito É é incrível. recorrente. A gente não Eu tem falo- esse tipo de Não problema tem. igual a gente viu de queimadura, De cliente insatisfeito. Não. Fazendo 10, 12, 15, 16 sessões e com muito pelo. Você compra pacote, as pessoas Não, querem tem comprar isso. pacote de 20 sessões. E aí quando eu Não tem explico, olha, vamos fazer Por sessão, por às vezes sessão, porque precisa. pode ser que você não precise dessas sessões, Uhum. né? E aí você vai pagar à toa. A pessoa já até assusta. Não né? é? Sim. Assim, como isso, né? Outro dia eu tava as redes sociais hoje ajudam muita gente, né? E aí, como eu falei, eu tenho 16 anos. Há 10 anos atrás eu fazia um atendimento aqui próximo, como aplicadora, e aí essa moça resolveu retornar, fazer uma manutenção 10 anos depois. 10 anos. É. Fazer uma manutenção, que ela tinha Eu pouquíssimo. tô fazendo manutenção depois de 10 anos. Olha isso. Que vida, né? Que sossego, que paz, que liberdade. Você esquece. E aí ela resolveu, ela até falou, eu separei do marido, agora quero mexer, quero fazer as coisas, vou fazer as coisas no meu rosto e tal. E aí eu quero fazer a meia perna. E aí eu pensei, falei, gente, essa moça que eu fiz chama Eva. Não é possível que tem outra Eva, se ela ainda trabalha, se tem outra Eva que trabalha com depilação. Ela jogou no Google. Quem apareceu? Eu. Ela falou, é ela mesmo. Bicha, me achou no Instagram, voltou pra fazer. Então, assim, a gente entrega um trabalho com muita qualidade, né, Sim, Renata? Então, eu fico muito feliz por isso. O principal É. sempre é o paciente, né? Principalmente. Ô, Eva, foi ótimo conversar com você. Foi ótimo conversar com você também, doutor Ricardo. Eu acho que esclareceu demais para a gente saber o que realmente o laser pode trazer para a gente, De né? benefícios, Como né? benefício. E, não, só por último, Sim. me dá uma dica. Vamos lá. Uma dica da depilação a laser. Vamos lá. A depilação a laser hoje ficou muito acessível. Então, assim, todas as mulheres que puderem procurar um profissional de qualidade, entender um pouquinho. Eu falo que a informação hoje cai no nosso colo, né? Entender um pouco de como funciona a depilação a laser, buscar conteúdos como esse para você procurar o melhor local para fazer a sua depilação a laser e ter uma liberdade de uma vida sem pelos, por favor. Faça. Só faça a depilação a laser e vai viver a vida sossegada, porque é um dos melhores procedimentos estéticos que tem hoje no mercado. É verdade. É uma benção. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Eva. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se encontra no próximo podcast.